Ser prefeito hoje em dia não é uma tarefa das mais fáceis. Em épocas de crise, é na prefeitura que desagam os descontentamentos e as demandas da população. As prefeituras podem ser consideradas o primeiro, se não o único elo de fato entre os cidadãos e o poder constituído. E é nela que as pessoas batem à porta. É muito difícil para os brasileiros atribuir responsabilidades devidas aos 3 níveis do executivo: municipal, estadual e federal. Principalmente porque medidas complexas adotadas, por exemplo, pelo governo federal, repercutem nos municípios. Isso acontece em pequenas cidades e é amplificado nas grandes cidades. Para entender melhor essa situação, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, recebe o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Com uma agenda bastante peculiar, o prefeito vem fazendo uma gestão polêmica. Medidas como a redução da velocidade nas principais vias, como as marginais, ou a implantação de ciclovias, têm catalisado todas as atenções. Para os críticos, essas ações são consideradas diversionistas, ou seja, serviriam para desviar o foco dos reais problemas da capital paulista. Para os admiradores, são medidas ousadas que já deveriam ter sido adotadas. De qualquer forma, o prefeito conseguiu reacender o debate. O que, afinal, os paulistanos querem para São Paulo? Vamos conhecer um pouco mais da trajetória do prefeito Fernando Haddad. Fernando Haddad, 52 anos, é formado em Direito pelo Largo do São Francisco. Mestre em Economia e doutor em Filosofia, também pela USP, Haddad foi professor de Teoria Política Contemporânea da universidade. A carreira política começou a ser desenhada ainda na faculdade, quando se filiou ao PT em 1983 e foi eleito tesoureiro do Centro Acadêmico 11 de Agosto. O futuro prefeito chegou a trabalhar na iniciativa privada como analista de investimento do Unibanco. Mas em 2001 aceitou o convite de Marta Suplicy e se tornou subsecretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico da capital paulista. 2 anos mais tarde, foi para Brasília trabalhar como assessor especial do Ministério do Planejamento e Finanças na gestão Guido Mantega. Enquanto estava no cargo, foi convidado por Tasso Genro, então ministro da Educação, para ser secretário executivo, uma espécie de número 2 na pasta. Em 2005, Genro deixou o ministério para comandar a presidência do PT, em meio à crise do escândalo do Mensalão, e Haddad assumiu o Ministério da Educação. No governo Dilma, manteve-se no cargo, deixando de ocupá-lo em janeiro de 2012, quando foi lançado candidato do PT na corrida municipal em São Paulo. O segundo de 3 filhos, o petista tem origem libanesa, é casado há mais de 25 anos, é pai de 2 filhos, Carolina e Frederico. Olá, querido telespectador. Esse é mais um programa Discussão Nacional, no qual nós temos oportunidade de discutir temas relevantes de alcance e âmbito nacional. Não importa a tendência, não importa o partido político. Esse é um programa que ouve todas as ideias, todas as maneiras de pensar. E por essa razão, é um programa amplo, não é um programa sectário. Você ouve, você presencia a discussão, você se informa e depois a conclusão é toda sua. Hoje nós temos a oportunidade de conversar com uma personalidade, polêmica é verdade, mas coerente, e um homem preparado, inteligente. Isso não se discute. É com ele, Fernando Haddad, que nós vamos passar agora nossa próxima hora no Discussão Nacional. Querido Fernando Haddad, em primeiro lugar, um prazer em recebê-lo aqui na TV da Assembleia Legislativa de São Paulo, a maior assembleia do país. Você que eu tenho o privilégio, porque te conheço, de travar um conhecimento e, de certa forma, uma amizade desde os tempos da faculdade no Largo São Francisco. Lá você já mostrava um certo desejo de participar da vida pública, de exercer a atividade política. Como é que foi a sua primeira eleição a um cargo que disputa votos? Bom, primeiro, Fernando Capês, eu queria te agradecer como presidente da Assembleia, a oportunidade e, sobretudo, a maneira como você vem conduzindo os trabalhos aqui e programas e atividades como essa, ampliando o debate, ampliando a discussão, fazendo com que o povo de São Paulo possa compreender melhor
os temas que lhes dizem respeito. Bom, você conhece um pouco da minha trajetória no Largo São Francisco, fomos contemporâneos, com muita honra, e pudemos apreciar um momento da vida nacional muito interessante, que foi o final da ditadura militar e o começo da nossa democracia. Lutávamos pelas eleições diretas para presidente, depois por uma Assembleia Nacional Constituinte, e o meu amor pela política nasceu na Faculdade de Direito. Toda aquela movimentação estudantil em torno de temas nacionais e até internacionais, muitas vezes, né? O centro acadêmico discutia o que estava acontecendo na América Latina, o que estava acontecendo no Oriente Médio, e também os problemas nacionais com o fim do ciclo militar. Então, a paixão pela discussão, pelo debate, se inicia ali. Nosso contemporâneo Eugênio Butti, jornalista que foi presidente do 11, me convida para participar da sua gestão e depois me indica como seu sucessor. E você conhece um pouco da história, foi um período bonito da vida da São Francisco. O Centro Acadêmico ganhou uma projeção que sempre teve, mas ainda maior, em função das campanhas com a OAB, com o Instituto dos Advogados, com a Associação dos Advogados. E depois, a bem dizer, eu me recolho e fiz uma carreira acadêmica na Universidade de São Paulo, depois da Faculdade de Direito. Eu fiz mestrado em Economia e doutorado em Filosofia. E me tornei professor da Universidade de São Paulo na cadeira de Teoria Política. E não tinha ainda uma inclinação a voltar à vida pública, embora sempre tenha gostado de política. Mas daí surgiu a oportunidade pela mão do João Sayad, que foi convidado para ser secretário de Finanças da gestão da Marta. Sayad, que é uma pessoa suprapartidária. Sim, interessante. Né? Serviu a governos do PMDB, PSDB e PT, mas sempre com muita coerência, né? Apesar de ter servido a governos de matizes diferentes, ele sempre muito coerente. E ele que, de fato, me convida para ser o seu adjunto. Né? E ali eu reiniciei essa trajetória que você bem mostrou. Chefe de gabinete, depois fui para Brasília, me tornei ministro por quase 7 anos, fui ministro da Educação e depois, a convite do presidente Lula, me candidatei a prefeito. Bom, vamos então analisar esses períodos aqui com vagar, nós temos tempo para isso. Você lembrava que nós estudamos, fomos colegas da Faculdade de Direito do Largo São Francisco na primeira metade dos anos 80. Então, nós pegamos a primeira eleição direta para governador do estado. É verdade. Era o Franco Montoro, pelo PMDB, que foi eleito, o Jânio Quadros pelo PTB, o Reinaldo de Barros, PDS, na época era PDS, e o Roger Ferreira pelo PDT e o Lula pelo PT, lançando. Então foi aquele período. Depois, 2 anos mais tarde, foi em 82, a campanha das diretas já na Praça da Sé. E todo aquele clima efervescente. É incrível. O que está acontecendo? Nós vivíamos um período mais romântico do ponto de vista da política, onde o debate ideológico, a contraposição de ideias tinha mais espaço? Você acha aquele período, até pelo momento, era mais romântico do que o atual? Olha, nós tínhamos um represamento pela ditadura militar, um represamento de forças políticas que puderam surgir com muita força, né? Puderam surgir com um ímpeto muito grande, né? Então você tinha lideranças pré-64 que estavam retornando ao Brasil depois da anistia. Então, 79, né? Pois é, você pega um Leonel Brizola, né? Miguel Arraes. O Lula como figura emergente das campanhas do ABC paulista. Você tem lideranças da época do regime que fizeram o contraponto ao regime, Ulisses Guimarães, Franco Montoro. Na esteira disso aparece Fernando Henrique Cardoso como suplente a senador ainda, né? Do Montoro, porque quando Montoro se elege governador, o Fernando Henrique suplente se torna senador, né? É suplente do Montoro senador. Então você tem uma confluência de eventos muito interessantes que destampou, né? Destampou a vida pública e todo mundo que estava represado surgiu. Então, pessoas de várias gerações, inclusive, né, estavam surgindo, né, e emergindo.
A nossa democracia se tornou mais vigorosa, mais institucional, e eu não me deixo levar pela crise atual. Eu acho que nós estamos vivendo uma crise política importante, uma crise de direção preocupante. Temos que sair disso. O Brasil não pode continuar nesse passo, temos que virar essa página. Mas eu entendo que foi um período de lá para cá em que o Brasil mudou muito para melhor. Então, as conquistas... O fortalecimento das instituições. E as conquistas sociais, as conquistas econômicas, a presença dos pobres na universidade, o mercado de trabalho. Quer dizer, teve muita mudança para melhor, a estabilização monetária. Então, foram uma sucessão de governos que, na área da saúde, na área da educação, promoveram o bem-estar, né? Agora, às vezes, a gente se deixa levar pela conjuntura, aí esquece as lutas históricas que promoveram o bem-estar. Então, eu sou otimista em relação ao futuro do Brasil. Você fala de todas as conquistas sociais. Agora, independentemente do momento atual e presente, o primeiro presidente eleito democraticamente, ainda que por uma eleição indireta do Congresso Nacional, é empossado em 85, pondo fim ao período da ditadura, aquele ciclo de exceção, regime de exceção que vigorou de 64 até 85. Então, nós completamos esse ano 30 anos de período civil. De democracia, de período civil, de democracia. É o mais longo período na história republicana em que perdurou o regime democrático no Brasil. Bom, nesses 30 anos, independentemente de partido A ou partido B, as denúncias de corrupção foram se avolumando. De 85 para cá, a ponto de surgirem já movimentos pedindo a volta do regime militar. Muitas dessas pessoas sequer têm noção ou se recordam do que acontecia nos porões da ditadura. E pleiteiam isso. A democracia não soube lidar com os poderes que recebeu a ponto de permitir que esse tipo de discurso, que é uma ameaça ao regime democrático brasileiro, ressurgisse? Olha, primeiro imaginar que na ditadura tem menos corrupção é uma ingenuidade. Na verdade, você sabe menos do que está acontecendo, mas que as coisas estão acontecendo, estão. Né? A democracia é o único regime que pode efetivamente representar a superação ética de um estado de coisas que ninguém suporta mais. Você é da política, eu estou na política, você sabe que, infelizmente, nós ainda não temos a maturidade institucional para poder dizer que as instituições estão saneadas do ponto de vista ético e moral. Em todas as instituições você tem problemas. E nós precisamos combater. Nós precisamos combater. O Papa Francisco está combatendo isso na Igreja Católica, nós temos que combater isso nas instituições brasileiras, nós temos que sanear os tribunais, sanear os parlamentos. E não há outro caminho a não ser pelo fortalecimento das instituições e pela autonomia das instituições. E o que eu vejo é que nunca as instituições foram tão autônomas para fazer o seu trabalho como agora. Veja o exemplo aqui de São Paulo. Eu criei uma Controladoria Geral do município. Olha os resultados que nós conseguimos em tão pouco tempo. Em 3 meses de governo, nós desbaratamos uma quadrilha que operava havia 8 anos no coração da Secretaria de Finanças e que desviou, uma estimativa do Ministério Público, alguma coisa em torno de 500 milhões de reais. O que nós fizemos? Nós levamos ao Ministério Público o que a Controladoria tinha apurado, quebramos o sigilo fiscal, telefônico e até ambiental, né, das pessoas envolvidas, conseguimos apurar 100% do que aconteceu. Chamamos as empresas achacadas ou corruptoras, aí depende da avaliação do Ministério Público, todas foram multadas, mais de 200 milhões em auto de infração, mais de 100 milhões de reais de patrimônio de 4 fiscais bloqueados pela Justiça e à disposição da Prefeitura de São Paulo para reaver o recurso desviado. A democracia fortaleceu as instituições, os mecanismos de controle. Sim, quer dizer, quando é que você ia imaginar essas empreiteiras aí que estão sendo condenadas, acordos de leniência, bloqueio de bens e até prisões já, né,
já sentenças, não ainda transitadas em julgado, mas sentenças já de primeira instância. Quando que você imaginaria essas empresas que surgiram nos anos 50, que algum executivo dessas empresas pudesse estar na cadeia? Mas nunca. Se você dissesse isso para qualquer pessoa 5, 10 anos atrás, ninguém apostaria nisso. E hoje você vê, rico, pobre, as pessoas estão sendo julgadas e condenadas. E a justiça não pode ter classe social, a justiça não pode ter cor de pele, a justiça não pode olhar. Por isso que ela usa uma venda, para não saber quem está julgando ela. Diante dos fatos, a justiça tem que julgar, independentemente de quem seja o julgado, né? A pessoa, o réu. E isso está acontecendo no Brasil. Muito bem. Bom, basta lembrar que no período da ditadura, o único mecanismo de controle era a ação popular. Ou seja, o cidadão entrar com uma ação, ele não tem nenhuma condição de investigar, não tem poderes de apuração. Quebrar um sigilo, por exemplo. Hoje nós temos Polícia Federal, Ministério Público, uma imprensa livre, vigilante, os partidos políticos, um fiscalizando o outro. Então, realmente, não há como comparar. Mas, infelizmente, sempre há pessoas que não viveram ou se esqueceram desse período e têm a suposição de que era melhor do que agora. Bom, mas você saiu da faculdade e inicialmente foi cuidar da vida. Você virou analista de sistemas do Unibanco. Analista de investimentos. Analista de investimentos, mercado financeiro. E como foi esse convite do João Sayad para você trabalhar? Te surpreendeu? Foi feito o contato antes? Você nem imaginava que pudesse vir? Olha, eu sempre conciliei a vida acadêmica com a vida de pequeno empresário, né? Eu tive loja na 25 de março com meu pai por 12 anos, adorava trabalhar num balcão lá na 25 de março, conheci o Brasil, comecei a conhecer o Brasil no balcão da 25 de março. Meu pai era um comerciante de grande qualidade, não só no comércio propriamente dito, mas como pessoa humana. Lidar com o comércio da 25 de março é uma coisa muito interessante. Tive construtora com um cunhado meu engenheiro e fui convidado depois do mestrado para ser analista de investimento, né? Eu fiquei um ano, não me adaptei muito, apesar de ter ido bem, não me adaptei muito a banco, que é um trabalho muito difícil, assim, é um trabalho muito árido, ficar analisando planilha para compra de ação, compra de câmbio. E aí me deu um estalo, eu pedi demissão e fui fazer doutorado em filosofia. E aí mudei um pouco a minha maneira de ver as coisas, porque obviamente que filosofia, você pode imaginar que o mercado de trabalho... É um mercado um pouco restrito, né? Ultra restrito. Dá aula, né? Dá aula. E eu falei, olha, eu tinha terminado o meu mestrado e eu resolvi fazer doutorado em filosofia. Tinha uma curiosidade grande, uma paixão muito grande e queria mergulhar na vida acadêmica. E deixei o cargo de analista de investimento e fui prestar concurso para professor da Universidade de São Paulo. Aí eu estava com 3 diplomas, em 3 áreas diferentes, e a ciência política reunia conhecimentos das 3 áreas, direito, economia e filosofia. Então foi natural a minha transição para ser docente da USP. Bom, quando você foi convidado para assumir o Ministério da Educação, inicialmente você foi adjunto do ministro Tarso Genro, depois você assumiu a efetividade. Qual foi seu primeiro contato com o Ministério da Educação, vendo sob o prisma do governo federal a questão da educação? Agora não como um professor, mas como um gestor, como administrador. O que você encontrou lá e qual foi a sua impressão inicial sobre o sistema educacional no Brasil? Olha, o Ministério da Educação, o MEC, né, como é conhecido, ele era muito distante do dia a dia das pessoas. Era uma coisa que estava afastada do cidadão. Ele emitia diretrizes que eram seguidas ou não pelos governos municipais e estaduais. Não tinha uma efetividade muito grande. Mudou muito o MEC desde então. Não existia, por exemplo, esse Enem que tem hoje, que as pessoas prestam o Enem para entrar na faculdade. O Enem era um exame de avaliação, autoavaliação. Nós reformamos o Enem para quê? Para ele abrir as portas da universidade. Não existia ProUni. Então, o MEC distante. As federais eram muito pequenas, as federais eram muito acanhadas. Nós expandimos pelo interior de todo o Brasil, todos os estados ganharam novas universidades.
o MEC ficava restrito ao ensino fundamental, não tinha uma preocupação, por exemplo, com a educação infantil e ensino médio. Nós criamos o Fundeb para dar sustentação fiscal para toda a educação básica, da creche até o ensino médio. Agora, uma pergunta que deve estar na cabeça do nosso telespectador. Como é que é feita a divisão entre as funções na área da educação entre município, Estado e União? O que cabe ao governo federal, ao estadual e ao municipal? Pode dar um panorama geral para o telespectador que está acompanhando? Então, ao governo federal cabe a macropolítica, definir as diretrizes para toda a educação nacional do ponto de vista formal. Perfeito. Ele mantém a rede de universidades federais, que é enorme hoje, mantém a rede de institutos federais, que é voltado para a educação profissional. Nós temos 38 institutos federais, 63 universidades federais. Ele complementa o valor per capita de investimento por aluno, por meio do Fundeb. Ele avalia toda a educação do país, por meio da Prova Brasil, do Enem e do ENAD, são provas de vários níveis. Então, toda a avaliação da educação brasileira, desde o ensino fundamental até a pós-graduação. Então, ele é um órgão regulador, através de normas. Avaliador e também gestor das universidades e cursos profissionalizantes, institutos profissionalizantes. Então, a União fica... E dá o apoio suplementar financeiro para os estados que têm um investimento abaixo da média nacional. Estados hipossuficientes. Hipossuficientes. Bom, o Estado fica, então, essa parte do ensino universitário federal e a parte dos institutos profissionalizantes federais, mais aquela atividade que você disse, reguladora, avaliadora, com a União. Os estados ficam com? Os estados têm todo o ensino médio, é estadual, praticamente, tirando as... Vamos lá, do primeiro ano até o terceiro... O ensino médio é o primeiro a terceiro ano depois do fundamental, né? Perfeito. O antigo colegial. Perfeito. O antigo colegial é a atribuição do Estado. E o ginásio antigo? O antigo ginásio é compartilhado município e Estado. Divide Estado e município. E antes do ginásio, que era o primário, que é o Fundamental 1, e a educação infantil, é mais do município. Então vamos lá. O comecinho da vida. O antigo, bem velhinho, o científico, depois chamado de colegial. Exatamente. Depois chamado do ensino médio estadual, basicamente estadual. Primeiro, segundo, terceiro colegial. O ginásio, que boa parte estadual. Boa parte estadual e outra parte municipal. E uma menor parte municipal. O primário, uma boa parte municipal, uma pequena parte estadual. E a educação infantil, praticamente é municipal. Municipal. Bom, tem alguma coisa privada, mas é municipal. A gente tem a sensação que no Brasil a gente tem pressa de fazer as coisas e às vezes constrói a casa pelo telhado, não pelo alicerce. Como é que você avalia, em primeiro lugar, o ensino fundamental, que vai dar a base da formação na área pública? Está um ensino de qualidade, o ensino médio e o ensino fundamental. Porque eu fui diretor de faculdade e, surpreendente, numa faculdade de Direito, a dificuldade dos alunos para formarem, às vezes, um parágrafo e, às vezes, uma frase. Por mais informação técnica que você desse, era insuficiente pela carência da formação no ensino de base. Então, você, agora como um educador, vamos ouvir o educador Fernando Haddad. Como é que você avalia esse estágio? O que pode ser feito para melhorar? Excelente pergunta. Olha. O Brasil foi dos últimos países a criar uma universidade na América Latina. No mundo, nem vou dizer. Na América Latina, nós fomos dos últimos países a criar uma universidade. Criamos no século XX. Todos os países da América Latina criaram no 19, 18, 17. Então, nós, tardiamente, criamos a nossa universidade. Qual foi a primeira? Eu acho que Peru. No Brasil, a primeira que nós criamos. Aí tem uma polêmica, se é do Rio ou de São Paulo. Tá, tudo bem. Mas ou 1920, a Nacional do Rio, ou a USP em São Paulo em 34. Tem essa disputa para saber qual foi a primeira. Bom, apesar disso, nós temos o melhor sistema universitário da América Latina. Então, verdade. Nós começamos tarde, mas demos conta do recado. Nosso sistema universitário é, de longe, o melhor da América Latina.
a produção acadêmica de toda a América Latina não é tão importante quanto a brasileira. Então, o Brasil sozinho produz mais do que a América Latina toda do ponto de vista acadêmico. Então, mas essa produção, ela tem uma repercussão social? Ela não fica uma produção aprisionada nos muros da academia? Como é que se faz essa interação? Aí é a interação da universidade com a empresa, né? A nossa empresa é pouco inovadora. Ela inclusive, busca pouco conhecimento na universidade. É diferente do empresário americano. Sim. O empresário americano fica de olho no que está acontecendo em Stanford, no MIT. Né? Não é só porque Stanford produz tecnologia de ponta. É porque há uma provocação permanente da universidade de produzir algo que seja útil para a produção. Lógico. Eu tive na Universidade de Chicago recentemente, e a Universidade de Chicago é a recordista de prêmios Nobel. Ele tem 89 prêmios Nobel. A segunda colocada é a famosa Harvard, com 47. Bom, eu perguntei, em que lugar do ranking das universidades está a Universidade de Chicago? Nós somos top 10, estamos entre as 10 melhores. Mas em que lugar? Em 8º lugar. Por que em 8º lugar, se vocês são os recordistas de prêmio Nobel? Porque faltava para nós uma interação maior com a sociedade. Então, a preocupação do americano na classificação das universidades, que era o que você falava, para devolver para você o teu raciocínio. Mas, enfim, no contexto latino-americano, o Brasil começou tarde, mas cumpriu um papel importante. E nós temos um grande futuro pela frente nas universidades. Nós temos condição de produzir muito conhecimento. Já somos o 13º país em produção de conhecimento, do ponto de vista quantitativo, e do ponto de vista qualitativo, o 27º. Bom, o ensino fundamental, o que aconteceu? Ele teve uma piora em função da universalização sem dinheiro novo. O que o Brasil fez? Universalizou o ensino fundamental com o mesmo dinheiro. Perfeito. Então, o investimento por aluno caiu. Com isso, a qualidade caiu também. Isso aconteceu até o final dos anos 90. Aí, o investimento por aluno começou a crescer e a qualidade começou a crescer também. O ensino fundamental foi o que mais reagiu às políticas de estímulo à qualidade. Então, o IDEB, que algumas pessoas conhecem, chama Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, mede qualidade. Ele vem subindo no ensino fundamental. Inclusive, impulsionado pela educação infantil, que ganhou corpo no Brasil. Não se falava em educação infantil no Brasil até outro dia. Hoje, a briga por pré-escola e creche, você conhece o debate aqui em São Paulo. Quando você cria 30 mil vagas de creche, o pessoal reclama. Esse ano nós criamos 30 mil vagas em creche. Está todo mundo dizendo, é pouco ainda. E é mesmo. Nós temos aí que criar umas 80 mil vagas ainda para dar conta do recado. Mas vamos criar. Né? Então, o fundamental reagiu, impulsionado, inclusive, pela educação infantil. Reagiu bem. Qual é o maior gargalo que nós temos? O ensino médio. O ensino médio, ele não está promovendo a transição necessária entre o fundamental e o superior, ou o fundamental e o profissional. Por quê? Olha, em primeiro lugar, ele é atribuição de governos estaduais. O governo estadual ele tem mais dificuldade de lidar com a educação do que o governo municipal. E aí independe de partido. Não estou falando aqui de A, B ou C. Como ministro, eu negociava com todos os prefeitos estados e governadores. A interação com o prefeito é rápida. Você chama o prefeito, ele entende na hora, já estabelece uma conexão com você, gosta de estar dentro do ministério. O governador, é difícil ele atender um ministro. Ele quer falar com o presidente, porque ele tem tantas outras atribuições que ele quer falar de investimento, claro, de metrô, de aproveitar um pacote de segurança pública. Ele está com uma agenda, então ele não tem o olhar que o prefeito tem para a educação. Então, o resultado, o ensino médio ele é um pouco órfão no Brasil. Parece que ninguém quer cuidar muito dele. Nós precisamos repensar isso. Por exemplo, talvez fosse o caso de admitir que o prefeito tivesse em escola de ensino médio. Certo. De repente, em algumas cidades, poderia dar certo. Mas as prefeituras estão tão sufocadas pela queda de arrecadação. Mas a vantagem do Fundeb é que ele paga por matrícula. Como o Fundeb paga pela matrícula, se a matrícula estiver na escola estadual, o dinheiro vai para a escola estadual. Se estiver na municipal,
esse mesmo dinheiro que vai para estadual vem para municipal. Como é no ensino fundamental? Você tem sustentabilidade. Nós criamos um mecanismo de financiar a educação. Você é a favor da municipalização do ensino médio e fundamental, entregar aos municípios? Talvez não a municipalização, mas a abertura para que prefeitos que tivessem, por exemplo, um IDEB do fundamental alto, ou que já tivessem cumprido as suas obrigações em relação à pré-escola, que tem que ser universal agora. Bom, se eu cumprir minhas obrigações constitucionais e tenho qualidade no ensino fundamental, por que eu não posso, de repente, assumir uma escola de ensino médio? Eu não sei exatamente a resposta, porque eu passei 7 anos lá e isso me inquietava. Porque eu dizia, o infantil está bem, o fundamental está melhorando, o universitário está crescendo, está tudo em expansão e o médio continua sendo um gargalo. E eu continuo achando que o principal desafio do Ministério da Educação é sensibilizar os governos estaduais em relação ao ensino médio. Quando a gente fala no ensino médio fundamental, o ideal seria ensino, normalmente em período integral, ainda que não necessariamente para toda a rede, mas estimular o ensino em período integral, sobretudo naquelas áreas carentes, em que no período em que o aluno não está tendo aula ou na escola, ele está sujeito a fatores ali sociais criminógenos, de desvio de conduta, os pais muitas vezes estão trabalhando, ele está na rua. Então o ideal, ele entra no café da manhã, o lanche no meio da manhã, o almoço, o lanche à tarde, o jantar e devolve para a sua família. No final de semana, que já se falou isso, inclusive o seu secretário da Educação, Gabriel Chaleta, transforma o colégio num clube, num centro de atividade e chama a família para dentro. Bom, por que não existe um ensino integral, gratuito, de qualidade, competitivo, em todos os estados, para a gente poder não politizar a discussão? Por que isso não existe? Falta recurso para isso? A China gasta 4% do PIB em educação, o Brasil gasta 10%. O que está faltando? Gasta menos. Menos que isso aqui? É uma meta. 10. Meta chegar a 10%. O que é necessário fazer? Por que o dinheiro não dá para fazer isso? Olha, primeiro, aquilo que eu te falei, nós entramos na educação muito tardiamente. O Brasil foi dos últimos países, de novo, da América Latina, a universalizar o ensino fundamental. Então ainda a gente tem creche para construir, universidade para construir, tem muita coisa para fazer. Mas São Paulo, por exemplo, para pegar o exemplo local, o Chaleta que você mencionou, lançou semana passada um programa para o ano que vem, já em 2016, efetivo. 100 mil estudantes, até 100 mil, porque depende da adesão das escolas, até 100 mil estudantes da nossa rede municipal vão ficar não 5, mas 7 horas na escola. Nós vamos expandir 2 horas por dia a permanência da criança na escola. Perfeito. Começando pelos pequenininhos, do ciclo de alfabetização. Que a criança com 6, 7, 8 anos ainda não está em condição de ficar em casa com autonomia. Então nós vamos começar por eles. Os pequenos, de 6 a 8, vão poder, para as escolas que aderirem ao modelo, ampliar de 5 para 7 a permanência deles na escola. Isso vai ser um grande papo. 100 mil não é pouca coisa, né? É bastante coisa. Você falou do Chaleta, o Chaleta também é seu secretário de Educação, foi secretário do governador Geraldo Alckmin. Veja, vamos analisar a questão da educação estadual, Estado de São Paulo. Eu reputo o governador Geraldo Alckmin um administrador sério, prudente, cauteloso, um gestor responsável, que sabe gerir os recursos públicos. Muito bem. São Paulo tem o seu orçamento. Está quase chegando no limite máximo de gasto com pessoal permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Se o Estado gastar um pouco mais do que já está gastando, alguns pontos percentuais, ele vai ultrapassar o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal e pode, inclusive, ter suas contas rejeitadas. Ele aplica 30% dos seus recursos na área da educação. Toda hora nós estamos aqui na Assembleia lidando com movimentos de reivindicatórios dos professores e o Estado tem que lidar com esses recursos limitados. Perguntas. Não seria o caso da União se somar aos estados e aos municípios nesse esforço, otimizar
a gestão, que então uma parte fica com o município divide com o Estado, depois o Estado pega uma parte e entrega para o governo federal a partir do ensino universitário. Não seria melhor concentrar no ensino médio e fundamental os esforços das 3 entidades federativas, fazer um investimento conjunto, delinear um plano estratégico para a gente poder entregar à universidade alunos mais bem preparados? Está faltando dinheiro, está faltando recurso, como é que nós podemos definitivamente organizar o ensino médio e fundamental e tornar o ensino público com uma qualidade compatível com o do ensino privado? Bom, o ensino universitário público é muito melhor Sem do que dúvida. o ensino universitário privado. Nós né? mesmos Somos filhos da escola somos pública, filhos da né? escola. Da universidade pública. Fizemos colégio privado e fomos à universidade pública, que é muito melhor. Exatamente. Agora, e como fazer para que o ensino médio e fundamental público seja em período integral, salvo quando desnecessário, e de qualidade, professor motivado em sala de aula, recebendo bem com material, o aluno bem alimentado, verificando se ele tem problemas visuais, se não é míope, está atrapalhando a atenção dele. Ou seja, concentrar esforços totais nessa área do ensino básico, no ensino médio e fundamental. Olha, conforme eu te falei, tem havido uma melhoria de qualidade nas escolas no Brasil em geral. E São Paulo também tem evoluído, né? Nós temos aí um desafio de continuar melhorando, cumprindo as metas estabelecidas pelo Ministério da Educação. Tem havido uma evolução. A União colabora, né? Obviamente que ela vai colaborar muito mais com os estados pobres do que com os estados ricos. Então, se você pegar os repasses da União para a Bahia, é muito superior ao que repassa para São Paulo. Porque a Bahia tem um investimento per capita próprio que é metade do de São Paulo. Então, a União tem que ir lá complementar, até por força da Constituição. Quem determina essa complementação é a Constituição Federal. Então, a União dá suporte a quem tem menos, né? Nós temos que trabalhar melhor os nossos recursos, né? A cidade de São Paulo tem feito um programa permanente, não é do meu governo, já vem de antes. O magistério, a cada ano, tem tido um incremento, né, na sua remuneração. Nossa carreira é uma carreira que pode melhorar muito, mas ela está num padrão comparativo aos outros municípios bastante avançado. E eu sempre digo que tem sempre espaço para melhorar para o professor, porque é quem lida com o futuro do país, então nós temos que tratar bem o magistério. Temos tido uma evolução do ponto de vista de organização da carreira, muito pela ação dos sindicatos, dos decanos da nossa rede, que sempre sensibilizam os gestores. Então tem havido uma melhoria. Se comparar com a situação de 2 décadas atrás... Melhoramos? Melhoramos, não tem dúvida. Não tem dúvida. Eu estou falando porque minha sogra foi da carreira, a mãe da Estela é diretora de escola municipal. Certo. Então eu tenho essa evolução em casa, né? E houve uma melhoria. Agora, o Estado, Capeza, ele tem uma questão delicada. O Estado de São Paulo investe muito em educação superior. Ele vincula 10% do ICMS, praticamente, para as 3 universidades públicas paulistas. Certo. E, obviamente, que administrar educação básica e educação superior nesse patamar é uma coisa delicada para um Estado. Nenhum Estado que eu conheça investe tanto em educação superior como São Paulo. O Estado de São Paulo. Então, talvez essa parceria, né, talvez devesse ser pensada no plano da educação superior, entende? Porque aí aliviaria um pouco. Perfeito. Porque a União investir na educação básica de São Paulo, na comparação com Alagoas, Piauí, Maranhão, tem tanto que não fazer. Não precisaria mexer no sistema de distribuição. No sistema de distribuição. Então, eu acho que talvez a parceria federativa que você sugere, talvez pudesse se dar no plano liberando da educação aqueles 10% federal. que vai do Estado para o ensino médio, ou uma parte para o ensino médio fundamental. Você colocou bem... Por meio de um convênio, né, poderia ser pensado, né? Acho que é um caminho. É um caminho. Você colocou bem que o gestor público, o administrador, ele tem que otimizar a aplicação dos recursos, ou seja, potencializar ao máximo aqueles recursos para atingir o seu objetivo. Porque a gente às vezes tem a sociedade, muitas vezes,
A população de boa fé imagina que o prefeito, o governador, o presidente tem uma maquininha de fazer dinheiro. Não, o dinheiro ele vem da arrecadação de impostos. Esses impostos são distribuídos da União, Estado, municípios, e aí o administrador tem que se virar com aqueles recursos que lhes são destinados. Pois bem, eu lhe falei da questão do Estado de São Paulo, está havendo uma retração econômica no país inteiro. São Paulo tem arrecadado 700 milhões de reais a menos por mês, vai chegar com um déficit de 6 bilhões. Déficit que eu digo é o que ele esperava arrecadar, o que vai efetivamente acabar arrecadando. Está subindo o limite de gastos com pessoal, porque quando cai a sua receita, proporcionalmente cresce aquilo que você gasta com pessoal. Bom, então, o governador Geraldo Alckmin tomou uma medida que me pareceu correta. Talvez não tenha sido comunicada antes da maneira como deveria ter sido comunicada. Para otimizar os recursos, você tem escolas a uma distância de 1 quilômetro com algumas classes vazias. Então, houve a ideia de se concentrar alunos na escola, que não dista mais do que 1 quilômetro, colocar apenas, não misturar ensino médio com ensino fundamental, que isso, segundo as pesquisas que foram apresentadas, aumenta o aproveitamento do aluno, e liberar prédios para eventualmente fazer uma parceria com a prefeitura. Você tem instalado aí uma enormidade de creches. Sou testemunho, o Gabriel Chaleta tem levado a instalação de várias creches, sobretudo na periferia, na sua administração, e mesmo assim é uma fila grande aguardando, porque é uma carência de prédios para se colocar. Como é que se avalia essa medida do governo estadual? Ela é positiva, não é? Como o município vê e se teria havido alguma falha de comunicação do que foi feito? Olha, com muita sinceridade, Capezzo, eu vou te dar um exemplo pessoal. Eu aqui, prefeito, eu tentei federalizar uma escola municipal de ensino médio. Porque o Instituto Federal de São Paulo é referência nacional em qualidade da educação. E nós temos 3 ou 4 escolas de ensino médio que não recebem repasse do Fundeb. Eu falei, vamos discutir a federalização, quer dizer, a escola ia continuar com o mesmo nome, com o mesmo corpo docente, os mesmos alunos. Só vai ser gerenciada pela União. Custeada pela União. Custeada. E obviamente que num processo de transição, os professores, quando fosse fazer concurso, ia fazer concurso pelo nível federal. Mas ia ser uma transição. A reação foi tão forte contra a federalização que nós recuamos. Porque é muito delicado mexer com comunidade educacional. Você pode ferir suscetibilidades com uma palavra, com um gesto, às vezes. Quando nós percebemos que, ou por falha de encaminhamento, ou por incompreensão da proposta, ou porque nós, eventualmente, não avaliamos algumas variáveis que eram importantes para aquela comunidade, nós tivemos a humildade de dizer, olha, é melhor dar mais tempo para repensar, para amadurecer. Está maduro ainda. Então, eu acho, assim, sobretudo quando você está lidando com 90 e poucas escolas, existem os alunos, existem os professores. Agora, às vezes as pessoas dizem que existem os ex-alunos. Às vezes você é um ex-aluno, você fala, não quero que minha escola onde eu estudei feche, ou mude de nome. Tem uma memória na área da educação que você precisa também garantir algum tipo de preservação. Então, eu não sei, mas acho que o começo da conversa com a comunidade, ele talvez não tivesse sido bem sucedido também. Eu dei um exemplo que nós tentamos um diálogo que não foi bem sucedido. Mas talvez explorar possibilidades, explicar benefícios que aquela comunidade pudesse ter com isso, discutir indicadores de qualidade, porque às vezes uma escola que está muito bem ranqueada, não é porque tem pouco aluno, talvez uma escola com pouco aluno bem ranqueado, às vezes receber aluno e não transferir aluno. É muito difícil falar de uma realidade que eu não conheço no detalhe e eu tenho respeito, eu tenho mantido uma relação de muito respeito institucional com o governador. A nossa relação pessoal, inclusive, é muito boa. Mas eu diria para você o seguinte, não é surpreendente a reação.
a comunidade educacional ela é muito suscetível a esse tipo de valor. E a memória dos ex-alunos, e os professores estão aqui, e os meus amigos que eu formei ao longo de anos, o nome da minha escola. O caráter emocional. Tem uma carga muito forte. Né? Existe alguma expectativa de convênio em que se possa ceder algum desses prédios para instalação de creches? Tem andado essa conversa? Como é que ela está? O que eu disse para o governador, né, na última conversa que eu tive com ele, eu falei, olha, nós precisamos aguardar o desfecho dessa situação, que está um pouco delicada, né? Mesmo para... tem havido aí tentativas de mediação, né, entre a comunidade e o governo, mas é muito difícil para as prefeituras, eu não estou falando só da de São Paulo, já conversei com colegas sobre o assunto. Muito difícil para a prefeitura se manifestar com o desfecho ainda por ocorrer. Quer dizer, na verdade, ainda tá... a disputa impede quase uma... Enquanto esse quadro não for pacificado, precisa ser pacificado, até para Perfeito. não parecer para a comunidade que nós estamos contrários às suas pretensões, que nós desconhecemos, porque a escola não é municipal, né? Ou então fazer o papel oportunista de nos unir a uma causa que nós também não conhecemos, porque a escola não é nossa. Então nós estamos aguardando respeitosamente e torcendo por um desfecho pacífico, amigável, concertado pelas partes, para que nós possamos colaborar com uma destinação, se for o caso, né, e quando for o caso, a melhor possível para a cidade. Bom, nós estamos falando aqui sobre muitas questões ligadas à educação. Você, inclusive, sinalizou com uma proposta concreta, no sentido de encaminhamento de discussão, que seria iniciar discussões para que a União assumisse o apoio às universidades naquilo que o Estado tem feito através de um convênio, liberando mais recursos para serem aplicados na área do ensino médio fundamental. Discutimos também a possibilidade do ensino gratuito, integral, de qualidade, que esse é um caminho, e que o problema, no fundo, você acha que falta recursos ou é possível, com os atuais recursos, atingir essa meta de um ensino integral, gratuito, de qualidade, competitivo, comparativamente com o ensino privado? É necessário mais recursos? É preciso buscar esses recursos aonde se encontram para aplicar na educação? Ou com o que existe já é possível fazer? Qual a tua avaliação? Olha, hoje é difícil responder a tua pergunta, porque, infelizmente, depois de uma década esplêndida de crescimento, nós estamos vivendo uma retração muito forte e preocupante. E eu acho, Capês, que a disputa política, esse embate que é da democracia, ele tem que ter um resultante. Né? Nós temos que sair, virar uma página, né? Para ter um 2016 melhor, para ter um 2017 melhor. Então, eu entendo que uma crise está alimentando a outra. A crise política, o desentendimento no Congresso Nacional hoje está alimentando a crise econômica, que piora a crise política. Então, tem um círculo vicioso aí que precisa ser quebrado. Por gente de bem, por gente que quer o bem do Brasil. Tem que haver mais desprendimento na política. Política não é só disputa. Política é disputa e desprendimento. Você tem que saber a hora, né, de ceder para o campo oposto, porque, às vezes, das contradições resultam uma solução para os problemas que você está vivendo. Processo dialético. É isso, quer dizer... E o que eu estou vendo é pouca disposição das pessoas de, diante desse impasse que nós estamos vivendo, abdicar um pouco do seu ponto de vista sectário e pensar o país. Então, respondendo a tua pergunta, na crise falta dinheiro para tudo, porque as pessoas estão procurando acomodar os seus orçamentos, né? Mas eu penso que tão logo nós retomemos o crescimento, o Brasil, é o que eu disse, vem de muitos anos de prosperidade em que foi possível acomodar as demandas sociais, inclusive na educação, com muita tranquilidade. Nós demos uma expansão enorme no sistema. O sistema brasileiro expandiu como nunca, né? E isso desde a Constituinte de 88. Ele vem num crescendo notável. Notável, assim, pelos organismos internacionais. Não somos nós falando. Não somos os outros falando. Se você tivesse, por um momento,
poder de controlar todo o orçamento, que é da União, de estados, municípios, e tomar decisões técnicas rápidas, de acordo com a sua convicção, com o que você já acumulou de experiência, e independente de ficar debatendo e tentando convencer as demais pessoas. Se você pudesse, fosse dado o poder de executar de imediato as suas ideias, aquilo que você pensa e com orçamento compatível. Como é que você faria uma reestruturação do ensino básico, médio, fundamental? Como é que você estruturaria isso? E o que você faria? União, seguinte, você vai pegar o dinheiro e vai aplicar aqui com os estados. Ou então, estados e União, vão passar tudo para os municípios, vão deixar o recurso com eles e vamos concentrar o ensino médio e fundamental com os municípios, dando ensino em período integral, gratuito, de qualidade. O que você faria se você pudesse? Em rápidas pinceladas, com a tua experiência. Eu acho que o Fundeb, Nós tivemos o Fundef, criado pelo Fernando Henrique, né, que financiava o ensino fundamental. O Fundeb, criado pelo Lula, que pegou da creche ao ensino médio, pegou toda a educação básica, definindo competências. Eu acho que nós podemos, a partir de 2019, que vence o Fundeb, nós podemos... 2019 ou 2016, viu? Talvez 2016. Nós podemos repensar as regras de divisão de responsabilidade. Conforme eu disse, na linha de permitir mais pluralidade no sistema, né? Que prefeitos possam avançar um pouco em metodologias inovadoras para o ensino médio, talvez flexibilizando um pouco as regras que são um pouco compartimentadas demais. Você não municipalizaria de uma vez só ou concentraria tudo no estado de uma vez só? Você manteria ainda... Talvez eu flexibilizasse as regras atuais que, conforme eu disse, diz que o médio é atribuição exclusiva do estado e a infantil é atribuição exclusiva da prefeitura. E o miolo, que é o fundamental, é misto. Talvez ampliar esse regime misto, para que novas experiências surjam no país. Porque, conforme eu disse, o ensino médio é o que mais preocupa. Não estamos conseguindo criar um elo do final do fundamental para o universitário ou profissionalizante que dialogue com a juventude de maneira apropriada. Por que tem essa queda quando chega no médio? Por isso que eu disse, eu acho que a governança do médio, ela tem problemas. Ela é uma governança... na verdade, você não está na agenda de prioridades, né? E talvez, se nós flexibilizássemos um pouco, nós tivéssemos talvez... Dividisse as responsabilidades de investimentos... Flexibilizasse. Talvez não fosse nem... fosse admitir hoje... Em alguns casos a União entrasse, em alguns casos o município... Ele é um pouco compartimentado demais. Perfeito. Né? E o ensino médio, na minha opinião, é o que mais deveria... Dar uma maior mobilidade. Exatamente. Muito bem. Haddad, você foi eleito prefeito e numa eleição difícil. Você teve um adversário de enorme qualidade, que é o José Serra. Você foi para o debate, você teve uma grande vitória no pleito. Mas você sente também aquele negócio de muitas vezes não haver aquele momento de compreensão ou de não ter o tempo de poder explicar, que você mesmo se referia. O que você acha que está pegando mais quando você vai em algum local e não é compreendido por algumas pessoas? Todo político, isso acontece, não é privilégio seu. Já acontece com o governador, já acontece com o presidente, com todo mundo. Você vai no local, se enfrenta a manifestação, às vezes vai, às vezes... O que você acha que pegou mais? Quando para estas pessoas que criticam, o que você acha que está incomodando mais? Bom, na sua administração. Em primeiro lugar, eu acho o seguinte, é muito difícil você comunicar o que você está fazendo durante o seu mandato. É muito difícil. Se eu falar, olha, eu estou construindo 3 hospitais, a pessoa não está vendo, né? É muito abstrato para ela. Nunca se construiu 3 hospitais simultaneamente na cidade de São Paulo. Eu estou construindo 3. São 700 leitos novos na cidade. A pessoa não conseguiu usufruir ainda disso. A pessoa não está usufruindo e não está nem vendo a obra direito. Né? Porque quantos passam em frente a uma obra? Né? Agora, quantos são atendidos depois de inaugurado? É outra coisa. Né? Então, existe muita dificuldade de você comunicar o que você está fazendo.
Não chega a tempo, às vezes. Não chega na pessoa. E é compreensível que seja assim. Por mais entrevistas que eu dê, com quantas pessoas eu falo das 12 milhões que moram aqui? Para isso que serve campanha. Campanha é um momento em que o cidadão para entender o que está acontecendo na cidade e julgar o gestor. Então, a primeira coisa, deixa eu julgar o que ele fez. O que ele prometeu. O dever de um político correto, na minha opinião, é relembrar suas promessas da campanha anterior, que a maioria esquece o que falou. Então, o certo é dizer, vamos mostrar o que eu falei que ia fazer? E começar a dizer, fiz ou não fiz? Em segundo lugar, o PT está vivendo uma crise, também não é desprezível, e ele precisa dar respostas, a direção do partido precisa dar respostas efetivas à crise, para não contaminar pessoas que estão distantes desse quadro de crise que o partido está vivendo, que tem uma vida como a grande maioria. Você acha que isso tem atrapalhado também a compreensão do seu mandato? Contamina, né? Contamina esse debate. As pessoas, será que o Haddad está fazendo um bom trabalho, está cuidando do... E eu tenho total condição de demonstrar que estou zelando mais do que nunca. Como você, que sempre teve um estilo de vida, que eu conheço você há muitos anos, né? Se pautou pela ética. Como é que você está vendo essa crise toda, essa corrupção, todas essas denúncias? E, no caso da Operação Lava Jato, pelo menos nesta fase da investigação, a maioria delas ligadas à pessoa do seu partido. Como você vê esse tipo de coisa? Olha, primeiro com muita preocupação, porque quando você tem um sonho de transformar a sociedade a favor da igualdade, e você se desvia para se apropriar de recursos ou para beneficiar quem quer que seja, você está cometendo dois crimes. O primeiro é o crime que todo mundo sabe, né? Colocar a mão em recursos que não é público. Né? O segundo é que você está matando um projeto político. E eu não sei qual dos crimes é mais grave. Quando você, por uma conduta individual, quando você afeta um programa político, um projeto político para a sociedade, você está matando a esperança de pessoas que confiaram naquilo. Nós temos 1,5 milhão de filiados no PT. O que você vai dizer para esse 1,5 milhão de pessoas que acreditaram nesse projeto? Você precisa dar uma resposta. E você não pode comprometer o projeto porque alguém se desviou dele. Há maus cristãos no mundo, mas a igreja tem que defender o legado de Jesus. Né? Quer dizer, você tem que saber diferenciar e nós vamos passar por um período de depuração, não tem como. Até que as pessoas se reencontrem, né, com uma plataforma de transformação social importante. Eu ouvi de um político ligado ao PT, ele não me autorizou a divulgar o seu nome, mas ele disse que, no caso do Mensalão, houve uma compreensão do partido como aquilo era um processo necessário, porque a política está toda contaminada, está podre, não tem outro jeito de lidar com o Congresso, mas aquilo foi feito para poder viabilizar uma gestão, uma administração. Só dos fatos que já foram comprovados. E no caso da Lava Jato, aparecem pessoas que se enriqueceram pessoalmente, tiveram benefício pessoal. Você acha que isso tem pesado também ou qual é a tua avaliação? Eu não sei, eu não faço diferenciação entre crime. Para mim, crime é crime. Perfeito. E é um desastre, porque a pessoa que... Eu não tenho nada contra uma pessoa que queira ter dinheiro, mas não venha para a política. Certo. Na política, o salário vai ser necessariamente aquém do que você ganharia no mercado. Pode ser que você valha 1 milhão no mercado. Na política, você vai valer no máximo 15 mil, 20 mil reais. O erro do político é achar, como eu valho tanto, eu vou me remunerar. Não, é um absurdo. Quer dizer, nada contra. Se eu quisesse ficar rico, eu não saía do banco. Eu tinha uma carreira promissora como analista de investimento. Os meus amigos que ficaram em banco estão ricos. Né? Graças a Deus, bom proveito e tal. Mas se você optou por outra coisa, fique nessa outra coisa. Quer dizer, garanta que você não vai matar o sonho das outras pessoas. Perfeito. Haddad, você sabe que nós temos assunto para 3 programas. Eu acho que você vai ter que voltar aqui para a gente continuar. Mas eu não posso terminar, nós estamos aí quase completando 1 hora, com uma última pergunta sobre um tema que é polêmico, que é a ideologia de gênero. Você não acha prematuro levar uma cartilha em que leva uma criança ainda em fase de amadurecimento afetivo, emocional,
essa questão da sexualidade, quando ela ainda está formatando isso na sua parte psicológica, essa questão da ideologia de gênero não pode alterar e afetar negativamente o processo de formação emocional e educacional da criança? É polêmico, mas ficou como última pergunta. Não, deixa eu te responder. Eu ao longo da minha vida, li muito sobre psicanálise, psicologia. Até no Ministério da Educação eu tinha que ler Piaget, tinha que ler, lia Freud, porque o Freud tem uma conexão muito grande com a psicanálise, tem uma questão muito importante com a questão educacional. Então, eu li de tudo para me situar em relação a temas como esse. O que eu posso dizer é o seguinte: você não deve responder para uma criança aquilo que ela não te perguntou. O que quer dizer isso? Dê à criança o que ela está pedindo. A criança já é naturalmente curiosa. Você não precisa... A criança já é curiosa. Ela vai te perguntando, você vai organizando o conhecimento dela em torno dos assuntos, né, Mas e a que lhe cartilha que se competem. entrega para a criança? Se a cartilha estiver avançando o nível cognitivo, afetivo e emocional daquela criança, essa cartilha, que eu não conheço em abstrato, pode estar afetando a evolução. É que falou-se na imprensa, através da imprensa, que no plano de educação, na ideologia de gênero, pelo menos se veiculou na imprensa, que haveria distribuição de cartilhas sobre sexualidade. Esse material. Mas assim, o cartilha ou não cartilha, pouco importa. O material didático, ele tem que ser estritamente compatível com aquele estágio de desenvolvimento cognitivo e emocional da criança. Não é só cognitivo, é emocional da criança. Você tem que respeitar esse passo. Se você der para a criança menos do que a sua curiosidade já está pedindo, ela vai buscar o conhecimento em outro lugar. E às vezes não no mais adequado. Hoje você tem internet, você tem uma série de coisas. Tem um amiguinho mais velho, né? Então, o papel do educador... O conhecimento está mais fácil, o acesso à informação. Hoje na internet você tem... Informação negativa e positiva. Negativa e positiva. Então, se você der menos do que ela está pedindo, ela vai buscar, não necessariamente no melhor local, a informação que ela quer. Se você der muito mais, se você não souber calibrar, você vai afetar o desenvolvimento cognitivo e afetivo dessa criança. Então, a calibração na educação, sobretudo em torno de temas mais sensíveis, como sexualidade, esse tipo de assunto, até religião, você tem que saber conversar com a criança. Porque se você avançar o sinal, você pode confundir a criança. O sistema referencial de valores da criança, ele é muito frágil. Você tem que fortalecê-lo. E para isso, você não pode deixar a tua ansiedade de educador afetar o desenvolvimento natural da criança. Você tem que conter a sua ansiedade e ir dando a corda, né, soltando a corda para que a criança se desenvolva plenamente. Muito bem. Uma última pergunta, e a resposta é com uma palavra ou com duas palavras, não mais que isso. Quem se recupera antes da crise? O Brasil ou o São Paulo Futebol Clube? Não vale essa pergunta. Ele sabe que eu sou São Paulino, né? Eu ainda estou Foi só uma sob os brincadeira. efeitos do final de semana. Mas nós vamos superar. Querido telespectador, esse foi mais um programa Discussão Nacional. Como você pôde perceber, nós discutimos o tema educação com profundidade. Daqui, não foram apenas discutidas ideias, mas algumas propostas, inclusive, de encaminhamento. O prefeito Fernando Haddad, o professor Fernando Haddad, o ex-ministro da Educação Fernando Haddad e o cidadão Fernando Haddad se posicionou, colocou com liberdade todas as suas ideias, sua maneira de pensar, e você tem agora a possibilidade de refletir sobre mais esse debate, sobre mais essa discussão, uma discussão que não é apenas de âmbito estadual, uma discussão nacional. Até o próximo programa.